Olá, pessoas! Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já reprovou em Java, cara? Tu sabe alguma coisa de Java? E eu tô te fazendo essa pergunta porque hoje eu quero falar de Java com vocês. Filha da puta, rapaz! E você vai aprender Java com uma pessoa que não reprovou uma vez em Java na faculdade. Eu reprovei 2 vezes em Java na faculdade. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado. 2 fucking vezes. Então eu sei todas as perguntas idiotas que passam na tua mente, todas as dificuldades que tu pode ter, e todo esse conteúdo aqui, eu vou dar ele completamente bêbado. Então vai lá na cozinha, pega o teu Danone, que eu já tô com o meu aqui, que eu vou tentar passar alguns conceitos básicos para você iniciar em Java. Se você já tem alguns conhecimentos, eu vou entrar em tópicos mais intermediários, e mais pro final do vídeo eu vou tentar entrar em alguns tópicos avançados. O único objetivo desse vídeo não é você se tornar um profissional em Java, é você não repetir 2 vezes na faculdade em Java que nem eu repeti. Se você repetir só uma, eu tô feliz. Abre a tua ideia favorita e bora codar em Java, porque esse aqui não vai ser um tutorial típico de Java que você vê na internet. Isso aqui é Java das ruas. Caralho, pior que a cerveja não é gostosa, viado. Então vamos lá, a primeira coisa que tu precisa saber em Java é que Java tu tem 2 tipos diferentes de dados. Você tem os dados não primitivos e os dados primitivos. A gente vai começar pelos dados primitivos, que eles são os mais fáceis de entender. Pô, Feston, que caralho é um dado primitivo? Um dado primitivo, por exemplo, é um tipo de dado que você consegue colocar numa variável para armazenar, por exemplo, sua idade, por exemplo. Você pode chegar aqui, botar o tipo de dado, que é o int, e você pode armazenar a tua idade. Sei lá, eu tenho 32 anos. E isso é o suficiente para tu entender de Java e codar em Java. Então, se tu vier aqui em cima nesse botãozinho de play aqui e tentar dar run no teu código, você simplesmente tomou no cu, porque você caiu na primeira regra do Java, padrinho. A regra do Java é a seguinte: Java é uma linguagem feita de um corno para outro corno. Corno gosta de coisa pontuda e sabe o que rima com coisa pontuda? Ponto e vírgula. Então, todo final de trecho de código, você tem que incrementar ele um ponto e vírgula. Você tem que falar pro Java, pra sintaxe do Java, que aquele trecho de código acabou colocando ponto e vírgula. Senão ele não vai conseguir compilar, senão ele não vai conseguir entender se aquele trecho acabou, se ele tem que ler a linha seguinte, e você vai ter erros como esse. E eu sei que isso é contraintuitivo, ainda mais se você vier de linguagens um pouco mais simplistas, tipo Python, tipo JavaScript, onde você simplesmente vai colocando qualquer bosta lá e a linguagem trata de entender o que você está tentando fazer. Mas no Java, ela é fortemente tipada, como você pode ver, você sempre tem que colocar o tipo da variável, por exemplo. A sintaxe dela também é bastante chatinha nesses tipos de erros, então sempre no final de cada trecho de código, coloca um ponto e vírgula. Essa é a primeira regra do Java. E se você der play de novo aqui, se você der build de novo no seu arquivo, nenhuma mensagem de erro, porque tá tudo certo. Outros tipos primitivos que você tem, por exemplo, você tem tipo double, que você vai poder armazenar um número fracionário, se você quiser, um número quebrado. A gente pode botar a altura, e essa altura vai ser 1,83. E isso é o suficiente. Você tem outros tipos primitivos que você pode procurar no Google, porque isso aqui não é um tutorial de Java, é só para você tirar um 6 ou um 7 na faculdade. A gente tem char, que você pode armazenar uma letra, por exemplo, letra A. Eita, por exemplo, letra A, não número 1. O char, ele vai armazenar apenas uma letra e sempre dentro de aspas simples. Você tem, por exemplo, o long. E essa foi a primeira dúvida que eu sempre tive quando eu estava aprendendo Java, principalmente na faculdade. Qual era a diferença de um long para um int? O long, ele também armazena números. Você pode colocar aqui números grandes. Só que essa é a grande diferença do long. Você tem que sempre terminar o long colocando um L no final. Então, faz o L. Mas qual é a diferença prática de um long para um int? Cara, um int ele armazena um número de até 2 bilhões e caralhada, sei lá, procura no Google. E qualquer número acima desse número você tem que trabalhar com um long. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. E como eu sou um cara super culto, super informado e quero trazer um conhecimento completamente preciso aqui pra vocês, eu tô te falando, eu acabei de pesquisar aqui, um int, ele armazena no máximo esse número. Qualquer coisa acima disso, se a gente trocar esse 7 por um 8, por exemplo, a gente já vai receber uma mensagem de erro falando que a integer não consegue segurar um valor tão grande quanto esse. Então é sempre indicado você chegar aqui e passar esse valor para Ellen. E agora você pode estar se perguntando, é uma pergunta super válida que eu sempre me fiz, então Por que caralhos eu não boto um long em tudo e foda-se o int? Eu boto a minha idade como um long. E aí a gente entra em um outro conceito bacana de Java, que eu vou pincelar aqui, mas eu vou falar mais a fundo também lá na área de membros, que é a memória, cara. Você, por exemplo, com um int, você vai ter que alocar 32 bits, tá ligado? Já num double, se eu não me engano, são 16 bits. Já num long, são 16 bits.
O char, ele vai armazenar, se eu não me engano, são 16 bits também. E quando a gente está tratando de long, o que acontece é que o long, ele aloca 64 bits, cara. E como você pode ver, nem sempre a sua solução mais simples vai ser a mais performática. Eu vou entrar mais a fundo sobre memória de Java, como isso funciona, garbage collection, qual é a diferença, por exemplo, de um stack para um heap, como é que isso funciona no Java mais a fundo lá dentro da área de membros. Eu não vou conseguir resumir isso aqui para vocês, porque eu tenho que abordar outros tópicos, mas dentro da área de membros eu já estou separando um vídeo completo falando só disso. Mas a primeira coisa que você tem que saber é isso, o alocamento da tua memória, cara. Isso é. Agora vamos para aquela segunda parte, papai. Aquela parte gostosa. Tipos não primitivos. Na tela para você. E que caralho são tipos não primitivos, fiasqueira? Você pode estar me perguntando. O tipo não primitivo mais famoso que você tem é um string, por exemplo. Você tem array, você tem outros tipos não primitivos, mas um string é muito mais fácil de você entender. Um string você pode armazenar, por exemplo, um nome, cara. E eu posso chegar aqui e colocar qualquer nome dentro de aspas duplas, por exemplo, Naruto uso Max. E isso vai ser o suficiente para armazenar nossa string. E aí agora é outra pergunta de cabaço que você está se fazendo. Qual é a diferença de um tipo primitivo para um não primitivo? E agora eu vou trazer a resposta para você. Cara, um tipo não primitivo, ele também pode ser um objeto que pode receber atributos, cara. Que caralho é um atributo? Você pode estar se perguntando. Um atributo é exatamente isso aqui. Eu posso pegar um nome, que é o nome dessa variável, e simplesmente quando eu aperto ponto, eu recebo aqui uma lista de infinitos atributos que eu posso trabalhar. Por exemplo, eu posso colocar to uppercase, que vai transformar toda essa string aqui em um texto de caixa alta. Você pode colocar to lowercase, para colocar tudo em texto de caixa baixa. Ou então você pode chegar aqui e simplesmente colocar, por exemplo, char@, que você vai aqui encontrar, por exemplo, a letra no índice, por exemplo, índice 3. E aqui é outra coisa, em Java ou em qualquer outra linguagem de programação, o índice sempre começa com 0. Então, se a gente começar aqui pela letra, o índice dessa string, aqui 0 vai ser o N, 1, 2, 3. Então, aqui a gente retornaria a letra U. Você pode fazer várias coisas, o que você não conseguiria fazer com um tipo primitivo, cara. Então, essa é a maior diferença que você tem de um tipo primitivo para um tipo não primitivo. E você também pode, por exemplo, se a gente chegar aqui e botar isso aqui tudo to uppercase, você pode simplesmente pegar a alteração que você está fazendo nessa variável e alocar isso dentro de uma outra variável, cara. Então, você pode chegar aqui e colocar uma string do tipo nome uppercase. E aqui vai outra coisa. Escolha a tua ideia. Eu estou completamente alcoolizado e o IntelliJ sempre me sugere coisas novas. Você saber os seus shortcuts da sua ideia, trabalhar com a sua ideia de um jeito mais performático, vai te ajudar muito no teu dia a dia, cara. E não importa se você está codando num pedaço de papel, no VS Code, no IntelliJ, no Eclipse, não tem ideia melhor nem pior. Você pode codar em qualquer coisa, contanto que você saiba shortcuts. Por exemplo, se você quiser printar isso aqui para o usuário, você pode chegar aqui e colocar um system.out.print e passar aqui como parâmetro o nome da variável que tu quer, no caso, nome to uppercase. E isso aqui, simplesmente quando a gente der run aqui, ele vai aparecer aqui para o nosso usuário, Naruto Uzumaki, e tá tudo em uppercase porque a gente está acessando essa variável aqui de nome to uppercase, que está recebendo esse atributo aqui que vai transformar toda a string em uppercase. E agora você pode estar se perguntando, Porra, Fiascão, mas aí é verboso pra caralho, eu tô ficando digitando. system.out.println, o print para colocar aqui então nome. Sim, cara, você tem que fazer isso. Você também pode colocar aqui em aspas, por exemplo, mostrando para o usuário. Você pode fazer isso, sim, e é bem verboso. Mas também o que eu tô falando para você, e a gente pode usar aqui, por exemplo, um println para quebrar a linha e fazer isso daqui para uma linha de baixo. Como você pode ver, agora tá em duas linhas diferentes, porque o ln ele sempre vai quebrar uma linha. Mas uma pergunta, porra, que eu sempre me fiz, caralho, é verboso assim mesmo? Cara, o Java é verboso, mas a gente tem muita abstração em Java. Tem muito boilerplate que você, com framework tipo o Spring, por exemplo, você consegue abstrair com a sua IDE, você consegue abstrair. Então, por isso que eu tô te falando para escolher uma ideia legal, não importa qual seja, mas aprende os shortcuts da sua IDE, porque a gente precisa digitar realmente isso tudo aqui para sair para o usuário. Mas se a gente quiser, a gente pode chegar aqui e colocar salt, e simplesmente a mesma coisa que a gente estava fazendo digitando aparece pra gente. E aqui a gente só passa o nome to uppercase.
Isso daqui é mais do que o suficiente para você saber que, cara, às vezes é melhor você entender mais a sua IDE, tá ligado? Você saber a sintaxe da tua linguagem é bom, mas entender a tua IDE vai te dar muito mais performance, tá ligado? Vai te dar muito mais velocidade no teu trabalho na hora de codar. Mas isso aqui é tudo que você precisa saber nesse momento para tirar um 6 na prova sobre tipos de dados no Java. Então agora bora para outro tópico, porque esse daqui já tá chato pra caralho. E vamos para outro tópico Puta que pariu, vou quebrar a mesa da minha mulher. Então vamos para outro tópico básico de Java para a gente avançar um pouquinho mais. Essa já tá mais gelada. E a gente estava falando lá em método que tu podia colocar dentro dos teus objetos e tudo mais para fazer alterações, mas tu pode também criar o teu próprio método, cara. Você pode fazer um private static void, porque vai ser um método que não vai precisar retornar nada. Private static void, e a gente pode chamar aqui mostrar meu nome. Esse vai ser o nome do nosso método. O que ele vai fazer? Simplesmente o que diz o nome dele. Ele vai mostrar o nosso nome. Então a gente chega aqui e coloca meu nome. É fiasco. E como é que a gente vai chamar esse método? Dentro da nossa classe principal, a gente simplesmente chega aqui e coloca o nome do nosso método, cara. O nome do nosso método, da nossa função é mostrar meu nome. Então, simplesmente, simples como assim, se a gente der build aqui na nossa aplicação, ele já mostrou aqui, meu nome é fiasco. Uma coisa que você tem que aprender, cara, é que você pode pegar a tua função, pegar teu método, chame do caralho que você quiser e passa parâmetros para ela. O que caralho é um parâmetro, fiascão? Parâmetro é simplesmente uma peculiaridade que só aquela função vai ter, ou então algo que ela vai precisar ter para funcionar direito. Então, você, por exemplo, pode chegar aqui e eu não preciso, talvez, hardcodar isso daqui. Eu posso simplesmente chegar aqui e passar o parâmetro nome para ela. Só que, como nossas variáveis, elas também vão precisar de um tipo. Então, a gente vai passar aqui do tipo string. E se a gente chegar aqui, a gente não precisa colocar fiasco aqui de novo. A gente pode chegar aqui, a gente dá um espaço e a gente vai fazer alguma coisa que a gente chama de concatenação, que é simplesmente botar o sinal de adição e o nome do parâmetro que a gente passou, que no caso foi nome. E com isso, se a gente der run de novo, a gente vai ter um erro porque a gente tomou no cu, porque sempre que você passa um parâmetro e você faz a chamada desse novo método, desse novo atributo, cara, dessa nova função, você tem que passar esse parâmetro aqui, cara. Então, para você não tomar no seu bumbum, você chega aqui, nome, e aqui agora ele está esperando o parâmetro nome, né, do tipo string. Então a gente dá duas aspas duplas e passa aqui um nome, pô, fiascão. Meu nome é fiasco. Isso é o suficiente para a gente buildar de novo isso daqui. E a gente vê aqui embaixo que agora a gente está passando o nosso nome como parâmetro. E, cara, isso é muito básico de qualquer linguagem de programação, você vai ver isso daí. Você pode passar múltiplos parâmetros, você pode passar um parâmetro do tipo int, por exemplo, para passar a idade. E aqui, de novo, ele vai esperar um parâmetro, no caso, você separa eles por vírgula, tanto aqui quanto aqui, e a gente passa simplesmente a nossa idade, 32 anos. Só que se você perceber, se você der build, nada vai acontecer, porque a gente não está chamando o nosso parâmetro aqui. A gente não está interpolando. Para interpolar ele, você faz um outro sinal de adição, a gente chega aqui, dá um espaço, escreve, e minha idade é espaço, sinal de adição para interpolar, para concatenar, e aqui a gente passa o nome do nosso parâmetro, idade. Se a gente der play de novo, vai. E, cara, outra coisa, isso é muito simples. Como que você vai repetir esse trecho de código? Você pode fazer isso com várias maneiras, que a gente chama de laço de repetição. Procura no Google o que tu mais gosta e faça, meu irmão. Isso aqui é só para tu passar na faculdade. Mas o que tu vai mais usar no dia a dia, principalmente em prova, no teu dia a dia de trabalho, vai ser o for. Você pode usar o for it. Vamos lá. A gente copia esse trecho de código aqui. E o que a gente vai estar dizendo nesse trecho de código aqui é que enquanto o i for menor, por exemplo, do que 10, a gente vai repetir esse trecho de código. E a gente começa o i como 0, e a cada loop ele vai incrementar 1. Então esse trecho de código aqui vai repetir 10 vezes até ele simplesmente chegar a 10 e parar. Então se a gente chegar aqui e der play, simplesmente o que aconteceu é que o nosso trecho de código foi repetido. Você pode fazer isso com while, com for each. Não ligo, procure no Google o que mais te apetece e faça.
E agora isso daqui é o mais do que o suficiente para você saber coisas básicas de Java. Agora vamos para um nível mais intermediário, um nível mais gostoso. Orientação a objeto, papai. É aquele que fode todo mundo. Aquele que se você assistir 10 vídeos de 10 horas cada, você não vai entender, porque você precisa de prática em orientação a objeto. Mas o teu pai vai pegar mais uma cerveja e vai trazer isso aqui para você. Eu vou tentar mastigar isso aqui de um jeitinho que vai caber na sua boca. Orientação a objeto. Orientação a objeto, papai. É aquilo que me reprovou 2 vezes. Eu nunca entendi orientação a objeto. Orientação a objeto, eu só fui entender mais a fundo com Dart. Orientação a objeto não é algo específico do Java, é algo que você tem em várias linguagens. O Kotlin, por exemplo, tem orientação a objeto, o próprio Java, você tem o Dart, você tem o Swift com orientação a objeto, e você tem outras linguagens aí. Aí você procura no Google, que eu já tô bêbado demais, eu vou falar besteira. Mas o que você precisa saber sobre orientação a objeto é que você não vai entender nesse vídeo e nem em nenhum vídeo que você vê por aí no YouTube, porque orientação a objeto é algo que você só entende com a prática, praticando, aplicando orientação a objeto. E tem vários tópicos dentro de orientação a objeto que eu vou pincelar aqui, mas eu vou chegar mais a fundo com eles num vídeo que eu vou largar lá na área de membros, então se inscreve no canal, porque o cara aqui tá bebendo e nenhuma empresa vai querer mais patrocinar o meu canal. Então, se você tá aprendendo Java com um cara bêbado, vai lá na área de membros que, porra, você vai ajudar a patrocinar o projeto. Então, vamos lá. Pra gente criar um objeto, a primeira coisa que você tem que saber é o que caralhos é um objeto. Um objeto é o que o próprio nome diz, é um objeto, é algo que a gente vai manipular depois. Assim como a gente tinha a nossa string lá, que depois a gente conseguia colocar métodos lá de dentro, a gente tem nosso objeto, que a gente também vai botar métodos, a gente vai poder criar nossos próprios métodos pra chamar eles dentro do nosso objeto. Mas como é que caralhos a gente cria um objeto, Fiascão? Vamos lá. E para criar um objeto a gente vai começar com uma classe, a classe ninja, padrinho. E todo ninja vai precisar de um nome, cara. A gente vai criar um ninja, a gente vai colocar um nome. A gente também vai precisar de uma aldeia para esse ninja, que também vai ser do tipo string, aldeia. E a gente vai precisar também de uma idade para esse ninja, que a gente vai poder botar aqui idade. Se você for perceber, os valores não estão sendo passados, sabe? Por que disso? Por que caralho os valores não estão sendo passados? Porque eu não tô criando meu objeto ainda. A gente tá trabalhando com classes, cara. E a classe... O que é uma classe, Fiascão? A classe é só um molde pra gente fazer um objeto. E a gente vai entender isso mais a fundo. Então a gente não precisa passar os valores aqui, tá ligado? A gente só precisa setar o que a gente vai usar nos objetos. Então a gente vai usar um nome, uma aldeia e uma idade para criar um novo ninja. E aí, se a gente voltar lá para nossa classe principal, como é que a gente vai criar um novo ninja, Fiascão? Tu me pergunta. E para criar um novo ninja é muito fácil. É mais fácil ainda se tu beber mais um pouco. Bebe. Porra, me caguei inteiro. Vambora. E para criar um novo ninja vai ser simples. A gente vai passar aqui um ninja. E o ninja, a gente tem que passar um nome desse novo ninja. O ninja vai ser, por exemplo, Naruto. Deixa eu passar aqui, Naruto. E o Naruto vai ser igual ao novo ninja, ao new ninja. E esse daqui é o boilerplate que você precisa para criar um novo objeto. Sempre que você for criar um novo objeto, você vai criar em cima desse boilerplate aqui, usando primeiro o nome da tua classe, depois como é que vai ser chamado esse objeto. Isso daqui vai receber um novo, um new, e aí vai ser o nome da classe de novo, referenciando como método. O que vai acontecer agora, diferente do que está acontecendo antes, é que a gente vai poder acessar os atributos dessa classe, cara. Então, se a gente chegar aqui e colocar naruto.nome, a gente vai poder setar um nome para ele. Por exemplo, colocar Naruto Uzumaki. E a gente pode fazer isso com idade, com aldeia, com tudo. A gente pode criar um objeto personalizado. Mas qual é a diferença disso para o que a gente já estava fazendo? A diferença é que a gente pode criar simplesmente um novo objeto com as mesmas características, cara. A gente pode chegar aqui e criar um novo objeto, colocando um objeto ninja com o nome Sasuke. E isso vai ser igual a um objeto ninja. E simples como assim, a gente pode chegar agora e botar Sasuke.nome e a gente vai poder setar um nome diferente para esse objeto. Sasuke Uchiha. A gente vai poder setar um nome para esse objeto, tá ligado? E simples como assim, a gente tem 2 objetos distintos, completamente distintos, cara. A gente tem o objeto 1 aqui, que é o Naruto. Pode botar aqui objeto 1. E a gente tem o objeto 2 aqui,
que é o Sasuke, cara. E sabe uma coisa legal que a gente pode fazer agora que a gente já tem um objeto e sabe criar um objeto? A gente pode criar um atributo próprio para esse objeto, cara. E já que a gente tá falando de ninjas e de Naruto e Sasuke, a gente pode, por exemplo, criar um atributo chamado Sharingan, por exemplo. Então a gente pode chegar aqui e botar um public void Sharingan ativado. E esse Sharingan, isso daqui simplesmente vai mostrar para o usuário Sharingan ativado. E se a gente voltar aqui para nossa classe principal, a gente consegue chegar agora, por exemplo, no Sasuke e botar um ponto, e a gente vai ter acesso a esse novo método, o método Sharingan ativado. E se a gente colocar esse método Sharingan ativado e tentar dar run na nossa aplicação, a gente vai ver que o Sharingan tá ativado. Só que aí a gente tem um problema, cara, porque se a gente chegar agora no Narutão e chegar aqui no Naruto e botar Sharingan ativado, ele também vai ter acesso a esse método. E aí você vai ver que, deixa eu só tirar aqui para você ver, você vai ver que o Sharingan também ativou no Naruto. E aí tá um erro, cara, porque você tem objetos distintos que deveriam ter características distintas. Então você não pode deixar, por exemplo, o Naruto acessar o Sharingan. Devia ser um método específico, um atributo específico, uma função específica apenas para os usuários, por exemplo, para os Uchihas, por exemplo. Então a gente poderia arquiteturar o nosso código para fazer apenas os Uchihas terem acesso ao Sharingan. Se você fosse Uzumaki, você não teria acesso. E aí agora a gente vai entrar em outro tópico de orientação a objeto que se chama herança, papai. Bota na tela. Então vamos pensar, a gente está com esse problema de que a gente criou 2 objetos, mas a gente quer que um objeto apenas tenha acesso àquela específica parte, tá ligado? Que só um dos nossos ninjas consiga mandar um Sharingan, por exemplo, ativar um Sharingan. O que a gente pode fazer com isso? A gente tem uma coisa na orientação objeto que se chama herança. E o que é herança, cara? Herança é simplesmente você criar uma nova classe que vai ter acesso a atributos de outra classe. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer, por exemplo, uma classe Uchiha, que vai ter acesso ao Sharingan, mas ela também vai ter acesso a todos os atributos e tudo que está acontecendo na classe Ninja. Então, apenas o nosso objeto que foi criado na classe Uchiha vai ter acesso ao Sharingan e também a tudo que está acontecendo na classe Ninja. Então vamos lá, já que a gente está falando de Ninja, já que a gente está falando de tudo de Uchiha, de Uzumaki, vamos chegar aqui no nosso código, cara. Vamos isso para código, que código é muito mais fácil de tu entender, tá ligado? De novo, o que eu falei para você, não tenta entender orientação objeto. Nunca tente entender orientação objeto. Tenta aplicar a orientação objeto. Tenta levar isso pro teu código, que só assim você vai saber. Eu tô tentando te dar um exemplo que eu gosto, do mundo que eu gosto. Se eu for te dar esse exemplo com número, você não vai entender porra nenhuma. Que era o que o meu professor na faculdade fazia e por isso eu reprovei. Então, eu tô tentando te dar esse exemplo com coisas que eu gosto, por exemplo, Naruto. Eu sei sobre ninjas, eu sei tudo sobre o mundo Naruto. Então, isso pra mim é muito entendível, mas tenta levar isso pra uma coisa que tu gosta, tá ligado? E aplica isso num código que aí você vai entender. E lembrando, isso aqui é só um nível intermediário de Java. A gente vai avançando muito mais e lá na área de membros, esse tópico sobre orientação objeto, sobre herança, que a gente vai entrar agora, eu vou aplicar isso de uma forma muito mais didática e muito mais profunda. Porque isso aqui é só a superfície que a gente está arranhando. Mas vamos lá, vamos resolver esse problema. Cara, se a gente voltar aqui para o nosso código, a gente está vendo que a nossa classe ninja ela tem um nome, ela tem uma aldeia, ela tem uma idade, por exemplo. E ela também tem um método aqui que coloca Sharingan ativado. E aí a gente tem um problema, porque todo ninja que a gente criar nessa classe aqui, ele vai poder ativar um Sharingan. E não é o que eu quero. Então para resolver isso daqui, vamos fazer o simples. Vamos chegar aqui e vamos criar uma nova classe. E a gente pode chamar essa classe de Uchiha. Uchiha. Se a gente chegar aqui e criar uma nova classe chamada Uchiha, o que vai acontecer? Deixa eu só dar um zoom aqui. A gente vai ter uma classe em branco. Beleza. A gente tem uma classe em branco. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode voltar aqui na nossa classe ninja. A gente pode retirar esse Sharingan ativado aqui. A gente pode retirar isso do nosso código e deixar só o nosso ninja com nome, aldeia e idade. E a gente pode voltar aqui na nossa classe Uchiha e simplesmente passar isso daqui. Passar o Sharingan ativado. A gente vai ter erros porque
Lá na nossa classe principal a gente está utilizando isso, mas a gente já vai resolver. Então, se a gente, por exemplo, passar o nosso Sharingan ativado, o que a gente vai estar dizendo? Que só os objetos criados na nossa classe Uchiha, eles vão ter acesso a isso. Vão ter acesso a ativar o Sharingan. Então, a gente pode chegar aqui, por exemplo, lá na nossa classe principal, e aqui no nosso objeto 2, que é o Sasuke, a gente pode deletar. A gente deleta isso tudo aqui, cara. E a gente também tem que deletar aqui no Naruto, porque se você for ver agora, o Naruto não tem mais acesso a isso. Não tem mais acesso àquele atributo, ele só tem acesso ao nome, aldeia e idade. Então a gente pode deletar isso daqui. E aqui no nosso objeto 2, a gente vai criar um outro objeto, que é o Sasuke, um ninja. Ele também vai ser um ninja, mas ele vai ser um ninja do tipo Uchiha. A gente vai criar um Uchiha, um novo Uchiha, que vai se chamar Sasuke, e esse vai ser do tipo novo Uchiha, e isso vai ser o suficiente para a gente criar um nosso ninja. Só que se a gente chegar aqui e colocar um Uchiha e der um ponto, a gente vai ver que a gente não tem acesso a muitas das coisas que a gente tem, que a gente tinha lá quando a gente estava criando um ninja. E por que isso acontece, cara? Isso acontece porque a gente precisa entrar num conceito que se chama herança. E o que é herança? Cara, para mim te resumir isso, seria mais ou menos como todo Uchiha é um ninja, mas nem todo ninja é um Uchiha. Você concorda comigo? Que todo ninja que existe, ele é um ninja, beleza. Mas nem todo ninja que existe, ele é um Uchiha. Então, a gente vai querer que os nossos Uchihas, eles acessem esses atributos aqui, de nome, de aldeia, de idade. Então, o que a gente pode fazer é chegar aqui na nossa classe Uchiha e botar um extends, e essa classe Uchiha vai estender a classe Ninja. E eu tô dizendo pro Java que esse Uchiha aqui, ele é um Uchiha. Ele vai ter acesso a tudo que eu colocar aqui. Se eu quiser colocar, por exemplo, um string, sei lá, nível do Sharingan, eu posso colocar aqui, nível do Sharingan é um Sharingan 2. Se eu quiser eu coloco um Sharingan aquele com 2 bolinhas. Beleza, ele vai ter acesso a isso daqui. Mas como eu estou estendendo ele para a classe Ninja, ele também vai ter acesso a tudo que eu colocar na classe Ninja. Então se a gente voltar aqui para os Uchihas, para o Uchiha que eu criei, no caso o Sasuke, se eu chegar aqui e colocar o Sasuke ponto, e eu vou ver que eu vou ter acesso ao nome, à aldeia, à idade, ao Sharingan ativado, ao método Sharingan ativado e ao método também nível do Sharingan. Então se eu chegar aqui e colocar um Sasuke.nome e passar aqui o nome de Sasuke Uchiha, eu tenho certeza que eu criei um novo objeto do tipo Uchiha, mas que também acessa atributos do tipo ninja. Entendeu? Isso é muito legal. E esse conceito de orientação a objeto se chama herança. Isso é herança. É você ter uma classe que acessa outra. Uma classe que é filha de outra classe. Mas agora vem uma parada que eu nunca entendi, eu fui entender anos depois. Os Uchihas, eles só podem ser ninjas. Eles não podem ser ninjas e também estender, por exemplo, deixa eu ver, Ambu. Eles não podem fazer isso. Se você for ver, vai dar um erro. Então, cada classe ela só pode ter uma mãe ou um pai, por exemplo. É filho único. Então, isso é uma coisa que você tem que saber. Mas eu posso estender isso quantas vezes eu quiser. Então, eu tenho uma classe mãe, que é um ninja. E essa classe mãe, ninja, tem um filho que se chama Uchiha. E eu posso ter infinitos filhos. Eu posso ter, por exemplo, uma classe Uzumaki, que eu já vou criar, que estende também a classe ninja. Eu vou ter acesso a todos os objetos, a todas as características que um ninja tem, mas eu também posso ter características únicas, que são, por exemplo, uma característica dos Uchihas, que são chakra infinito, entendeu? Então isso é um conceito bem legal que tu tem que entender de orientação a objeto, que é herança. Isso se chama herança. Então se a gente chegar aqui, por exemplo, na nossa classe principal, e a gente setou um nome, se a gente chegar aqui e colocar Sasuke.Sharingan ativado, a gente vai ativar o Sharingan. Então, se a gente ativar o Sharingan, a gente vai ver aqui Sharingan ativado. E se eu apagar isso daqui e tentar fazer essa mesma coisa com o Naruto. Naruto.Sharingan ativado.
a IDE já me mostra que eu não tenho acesso a esse método. Eu não consigo ativar o Sharingan sendo o Naruto. Por quê? Porque o Naruto eu criei ele como um ninja. E aí vem a coisa, a gente pode chegar aqui, por exemplo, e criar uma nova classe. A gente pode criar uma classe chamada Uzumaki. Cara, o que vai ter na classe Uzumaki? Eu não sei o que vai ter na classe Uzumaki, mas a gente pode chegar aqui, por exemplo, e copiar isso aqui só pra gente salvar algum tempo. Perdão. Copiar isso aqui só pra salvar algum tempo e colocar aqui na classe Uzumaki que a gente vai colocar um método chamado... Deixa eu ver. Um método chamado Chakra Infinito. E eu posso chegar aqui e colocar: você é um Uzumaki, então você tem Chakra Infinito. Então, se você chegar aqui e colocar isso, cara, você vai ver que a gente agora criou um novo método pro Naruto, que apenas os Uzumakis têm acesso, que é o Chakra Infinito. E a gente pode criar aqui também, por exemplo, um boolean falando tem biju. A gente pode colocar aqui um tem biju, que vai ser apenas true or false, tá ligado? E se a gente chegar aqui e deletar isso tudo aqui, porque o Naruto tá criado como um ninja, e se a gente criar um Naruto agora como realmente um Uzumaki, a gente criar um novo objeto chamado Uzumaki, um Uzumaki vai ser do nome Naruto, e esse Naruto vai ser um novo Uzumaki, a gente pode chegar aqui, por exemplo, só que a gente tem que fazer uma coisa aqui. Lembra que a gente fez lá com os Uchihas, a gente estendeu para a classe Ninja? A gente tem que fazer a mesma coisa aqui. A gente pode estender a classe Uzumaki para a classe Ninja. E aí a gente vai ter acesso ao nome, a idade e a aldeia. Então a gente pode chegar aqui, lá na nossa classe principal, e colocar um Naruto.nome e setar esse nome do Naruto como Naruto Uzumaki. Cara, isso daí é suficiente. E se a gente quiser ativar a classe se tem ou não, por exemplo, uma biju, a gente pode chegar aqui Naruto.tem biju, que é uma pergunta, e ele vai estar esperando um true or false, porque ele é um boolean. E tem biju? True. Sim, o Naruto tem biju. Mas se eu tentar acessar, por exemplo, a classe biju aqui com o Sasuke, se a gente chegar aqui Sasuke.tem biju, eu não vou conseguir acessar isso daqui, porque o Sasuke não tem acesso a isso, porque o Sasuke foi criado como um objeto Uchiha, e os objetos Uchiha, se a gente voltar aqui, eles não têm essa característica. A única característica que a gente setou aqui foi o Sharingan ativado e o nível do Sharingan, tá ligado? E é isso. Isso daí é o que você precisa saber, por exemplo, sobre herança. Esse é um tópico bastante complicado de herança, a gente só tá raspando a superfície. E, de novo, eu vou falar lá na área de membros com mais profundidade sobre isso. E tu vai tirar um 6 na prova se tu souber sobre isso daí. Mas uma coisa que tu precisa saber, por exemplo, cara, e se a gente quiser, por exemplo, mostrar um poder diferente para cada objeto? Será que a gente precisaria escrever na mão, um por um? Ou a gente teria um jeito de fazer isso? E a resposta séria é que, cara, a gente tem um jeito de fazer isso. E é um outro pilar da orientação a objeto que se chama polimorfismo, cara. Que é um puta tópico que eu não entendi de jeito nenhum quando eu tava aprendendo essa merda. E polimorfismo nada mais é do que você usar o mesmo trecho de código para trabalhar com dois objetos ou mais ao mesmo tempo. Então a gente pode mandar mensagens diferentes com uma linha de código para vários objetos ao mesmo tempo, mensagens personalizadas. E a gente vai fazer isso usando um conceito da programação orientada a objeto que se chama polimorfismo, papai! Vambora, bota na tela. Vamos trabalhar com polimorfismo e encapsulamento, que são os outros dois pilares da orientação a objeto que são extremamente chatos de entender, mas eu vou tentar resumir tudo aqui para você e lá na área de membros eu vou trazer isso de uma forma mais explicada. Vamos lá, cara. Então a gente está com um problema aqui. A gente tem os nossos dois objetos, um é o Naruto, o outro é o Sasuke. Eles têm características especiais, por exemplo, o Sasuke, ele, por ser um Uchiha, ele consegue ativar o Sharingan. O Naruto, por ser um Uzumaki, ele consegue ter um acesso a chakra maior. Mas eu quero algo que todos os ninjas podem fazer. Porque tanto a classe Uzumaki quanto a classe Naruto, elas são filhas da mesma classe que é a classe ninja, a classe mãe. Então uma coisa que tu pode fazer, por exemplo, para treinar polimorfismo, que é o que a gente vai abordar agora,
por exemplo, chegar aqui na nossa classe mãe, que é a classe ninja, e criar um método para ela que todos os ninjas vão poder ter acesso. Por exemplo, a gente vai criar um public void ataque base. E esse ataque base vai ser um ataque que todo ninja tem acesso. A gente vai simplesmente falar aqui, não sei, por exemplo, eu sou um ninja e taquei uma kunai. Simples, todos os ninjas podem tacar uma kunai, tu concorda comigo? Tanto um Uchiha quanto um Uzumaki. Ele é um ninja, ele pode tacar uma kunai. Então se chegar aqui no Sasuke, por exemplo, e botar um ataque base, você vai ver que o Sasuke tem acesso a esse ataque. Se a gente der run aqui na nossa aplicação, Sasuke, eu sou um ninja, taquei uma kunai. Se a gente chegar aqui no Naruto e fizer exatamente a mesma coisa, Naruto.ataque base, o Naruto também tacou uma kunai, cara. Porque o Naruto é um ninja, o Sasuke é um ninja, os Uchiha são ninjas, os Uzumaki são ninja, beleza. Mas e se eu quiser botar alguma coisa específica, só que os Uzumaki conseguem fazer um ataque específico que só os Uchihas conseguem fazer? E aí a gente entra num conceito bacana da programação orientada a objeto, que é o polimorfismo, cara. E o polimorfismo, ele funciona da seguinte maneira: você vai economizar muito código trabalhando com a mesma linha de código para diferentes objetos que vão ter diferentes atributos. Então você, por exemplo, pode chegar aqui e colocar, por exemplo, aqui no Ninja não, mas se você chegar aqui na classe Uchiha, por exemplo, se chegar na classe Ninja, copiar isso daqui, o ataque base, não vou retirar, eu só vou copiar. Então a gente ainda tem, copiei e colei. A gente ainda tem na classe Ninja o nosso ataque base. Todos os ninjas podem atacar, a gente concorda. Agora uma coisa que a gente também concorda é que um ninja, por exemplo, que é o Uchiha, ele pode atacar uma kunai de um elemento, do elemento fogo. E um ninja Uzumaki, por exemplo, ele não pode tacar uma kunai do elemento fogo, ele taca uma kunai do elemento vento. Mas como é que a gente vai dizer pro Java, cara, que, por exemplo, a gente quer sobrescrever isso daqui e a classe Uchiha, ela consegue também tacar uma kunai normal, mas ela consegue tacar uma kunai de fogo porque ela é uma Uchiha. Como é que a gente vai fazer isso? E a gente tem uma notação no Java que a gente chama de override, tá ligado? E o que esse override vai fazer? Ele vai simplesmente dizer pro Java, cara, eu sei que eu sou um ninja, eu sei que eu sei tacar uma kunai, mas eu, por ser um Uchiha, eu taco uma kunai de fogo. E pau no seu cu, e isso é polimorfismo. E se a gente der um play agora, falando aqui o ataque base, a gente vai ver aqui embaixo que sim, os dois estão tacando uma kunai, mas se a gente der o rerun aqui, a gente vai ver que aqui embaixo o Sasuke, o ataque base do Sasuke é uma kunai do elemento fogo. E isso é polimorfismo. E se tu pegar o mesmo conceito e a gente copiar isso daqui, o override, e levar isso daqui, por exemplo, para a classe Uzumaki, e a gente trocar isso daqui, eu sou um ninja e taquei uma kunai de... A gente vai ver que o Naruto agora, em vez dele tacar uma kunai normal, ele vai estar dizendo pro Java, cara, eu sei tacar uma kunai normal, mas por eu ser um Uzumaki, eu também taco uma kunai de ar. E aí você vê o conceito de polimorfismo explicado de uma maneira simples, cara. Que simplesmente a mesma linha de código, o ataque base, ele tem diferentes atributos para diferentes objetos. E você pode brincar muito com isso. Cara, de novo, isso daqui não é um tutorial de indiano de Java. É só um tutorial para você passar na tua faculdade, aqueles conceitos básicos de Java que passam na tua cabeça e tu nem percebe. Lá dentro da área de membros eu vou entrar muito mais a fundo sobre isso. Então você tem que saber que esses conceitos são conceitos que, cara, você pode ir cada vez mais se aprofundando nisso. Então, por exemplo, se a gente chegar aqui na classe Uchiha, eu posso copiar isso daqui, o ataque base, por exemplo, e eu posso colar aqui. Só que aí eu vou ter um erro, porque eu não posso ter dois atributos com o mesmo nome, por exemplo, dois métodos com o mesmo nome. Eu poderia colocar aqui um ataque base 2, mas eu quero que eles façam praticamente a mesma coisa. Então eu posso chegar aqui, lembra que a gente estava falando de parâmetro? Eu posso chegar aqui e passar um parâmetro para ele. Se eu tiver, por exemplo, com nível de chakra, se eu tiver com nível de chakra, e aí eu posso copiar isso daqui. Eu posso passar um parâmetro do nome nível de chakra, que vai ser do tipo int. Então se eu chegar aqui, eu posso fazer, por exemplo, aqui uma condição. Se o nível do meu chakra
for maior do que 2, eu simplesmente posso chegar aqui e falar, eu posso chegar aqui entre aspas duplas e falar Suzano ativado, porque o nível do meu chakra é maior do que 2. Se o nível do meu chakra for algo menor dali do que, por exemplo, se o nível do meu chakra for menor do que 1, eu posso chegar e falar que eu posso chegar e printar que eu só consegui ativar o Sharingan. E qualquer coisa diferente disso, eu posso chegar e falar eu tô sem chakra. Cara, isso daqui é o suficiente, por exemplo, pra gente passar um parâmetro lá. A gente vai ter... E aí agora você pode estar se perguntando, cara, mas a gente tem o mesmo atributo, a mesma função, com o mesmo nome até. Como é que o Java vai saber qual usar quando eu estiver chamando, por exemplo, um tira? E o Java vai saber isso, cara, na hora que você passar um parâmetro. Se você não passar parâmetro nenhum, ele vai ativar justamente esse método aqui. Se você passar um parâmetro do tipo int, ele vai utilizar esse método aqui. Então, se a gente quiser testar isso daqui, a gente pode simplesmente copiar isso daqui, colar de novo, e a gente pode chegar aqui e passar um 2. E se a gente for ver, o nível de chakra agora nosso é 2. E se o nosso nível de chakra é 2, eu tô sem chakra. Por quê? Porque aqui, nos Uchihas, eu falei que o nível de chakra tem que ser maior do que 2, para falar que o Suzano está ativado. Como ele é menor do que 2, ele tá... eu tô sem chakra. Então, se eu passar aqui, por exemplo, 3, eu vou ter o Suzano ativado. Suzano está ativado. E então isso é polimorfismo, cara. Isso daí é um jeito foda de você trabalhar com polimorfismo e um jeito simples de você entender polimorfismo. Mas, de novo, a gente está arranhando a superfície. Você tem mais jeitos mais elaborados de você trabalhar com polimorfismo, ainda mais se você trabalhar em aplicações reais sobre isso. Você pode, por exemplo, usar polimorfismo para trabalhar com aplicações de banco, por exemplo. Níveis de autorização, eles são usados como polimorfismo. Por exemplo, você tem o mesmo objeto usuário que tem diferentes níveis de acesso dependendo do tipo de usuário que ele é. Isso é polimorfismo, cara. Tudo que a gente tá aprendendo aqui com Naruto, você pode usar na vida real, tá ligado? Com aplicações da vida real. E agora a gente vai entrar em um outro conceito também, que a gente usa bastante na vida real, que é o encapsulamento, papai. E, cara, a última coisa que eu quero cobrir aqui pra vocês seria encapsulamento, falar um pouco sobre construtores e o que vocês têm que saber mais de Java, assim, pra você tirar o 6 na prova, que é o objetivo desse vídeo. E um outro pilar que a gente tem na orientação a objeto é o encapsulamento. E o que caralhos é o encapsulamento, Fiascão? Porra, encapsulamento, cara, é um jeito que a gente tem de blindar os nossos objetos, de, por exemplo, a gente fazer uma merda muito grande. E eu vou te explicar isso aqui com código, cara, porque, de novo, não tente entender a orientação a objeto, tenta aplicar. Por enquanto, a gente tem aqui nosso objetinho Narutinho, que ele é da classe Uzumaki. A classe Uzumaki também estende a classe Ninja, como a gente já viu aqui. A classe Ninja tem essas características de nome, de aldeia, de idade. A gente não tá usando idade nem aldeia agora porque eu tô tentando só salvar algum tempo pra gente ir avançando. Mas lá na área de membros eu vou tentar te explicar isso aqui de uma maneira muito mais aprofundada, tá ligado? Como é que a gente vai trabalhar encapsulamento aqui com o código que a gente tem? Cara, vamos lá, vamos pensar assim. A gente tem aqui, a gente está setando o nome do nosso usuário, do nosso objeto, por exemplo, Naruto. A gente está fazendo aqui um Naruto.nome e esse nome aqui ele está vindo lá da classe Ninja. E a gente está setando o nome do Naruto como Naruto Uzumaki. E se a gente quisesse fazer o mesmo, por exemplo, chegar aqui e tentar setar o nome, a idade, por exemplo, do Naruto, a gente poderia passar aqui 16 anos, sabe? A idade do Naruto é 16 anos. Tá perfeito, a gente está usando idade, está usando nome. Só que, porra, e se a gente tiver o nosso código aqui, por exemplo, e tudo isso daqui tá público aqui na nossa classe Ninja. Se você for ver, todos esses aqui são atributos públicos, sabe? Isso daqui, então, é implícito que isso daqui é público. E não seria o ideal, não é uma boa prática, e não seria o ideal da gente trabalhar, por exemplo, com essa forma pública. O ideal seria sempre a gente encapsular, por exemplo,
o nosso nome, a nossa aldeia, a nossa idade e qualquer outra característica que a gente tem aqui dentro dos nossos ninjas para proteger, por exemplo, de um erro humano. De eu chegar aqui, por exemplo, e botar Naruto Uzumaki com Y, por exemplo, sei lá, porque eu digitei errado, e simplesmente ele vai alterar o nome do meu novo objeto. Ele vai criar um novo nome para o objeto. Não é isso que eu quero. Então, o jeito da gente proteger é a gente encapsular. E, porra, como é que a gente faz isso? Cara, simples. O encapsulamento você vai entender fazendo de novo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, vamos tentar começar a fazer isso com nome. A gente, por enquanto, como eu falei, isso daqui está sendo acessado publicamente. O que a gente pode fazer isso daqui para evitar que isso aqui seja público seria setar aqui uma palavra reservada do Java que se chama private. E como o próprio nome diz, ele vai deixar esse trecho privado. Então é por isso que a gente recebe aqui 2 mensagens de erros. Porque a gente está setando 2 nomes. A gente está acessando essa parte da nossa classe 2 vezes lá na nossa classe principal. A gente está acessando aqui para o objeto Naruto e outra vez aqui para o objeto Sasuke. Então a gente já recebe essa mensagem de erro aqui. E como é que a gente vai consertar isso? Cara, não tem como consertar isso. Se a gente setou a nossa classe lá como privada, a gente não tem como acessar mais esse atributo. A gente não tem como setar o nosso nome. E aí que entra o encapsulamento. O encapsulamento a gente pode trabalhar com 2 coisas que a gente chama de getters e setters. Que se você for trabalhar com Java, cara, você vai usar isso todos os dias da sua vida, pro resto da sua vida. E como é que funciona Getters and Setters? Para que serve Getters and Setters e que porcaria é um Getters and Setters? Getters and Setters são duas coisas diferentes. Tem os Getters e tem os Setters. Os Getters você usa para mostrar para o usuário. E os Setters, como o próprio nome diz, você usa para setar a característica, por exemplo, do teu nome. Para setar um nome, para colocar um nome, você vai usar um setter. E para mostrar esse nome, você vai usar um getter. Mas bora pro código que fica mais fácil. Cara, o que você pode fazer? Vamos vir aqui... vou vir aqui em cima. O que a gente pode fazer? A gente privou aqui o nosso nome, a nossa string nome. E uma coisa que a gente pode fazer aqui, só para começar, seria criar o nosso getter, por exemplo. Getter. Então a gente vai criar o nosso getter, criar getter para mostrar para o usuário. E a gente vai encapsular isso daqui. Como é que a gente vai encapsular essa nossa string nome? A gente simplesmente vai chegar aqui e vai colocar um public. Deixa eu só dar um espaço aqui. Public. A gente vai passar o tipo da nossa variável. Public string. E a gente vai botar nome. Só que aqui a própria IDE já me mostra aqui já me sugere um nome para colocar aqui. E é por convenção do Java a gente colocar os nossos getters com o nome de get e o nome depois que a gente coloca na nossa variável. Então, se ali estava nome, a própria IDE já vai me sugerir para a gente juntar get, nome. Se tiver, por exemplo, outra coisa, tipo idade, ele vai me sugerir para colocar get, idade, get, tempo. Então, é uma convenção do Java que você tem que prestar atenção e seguir, obviamente. E outra coisa que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai fazer? A gente está tentando fazer um get aqui para esse nome. E a gente simplesmente vai retornar agora, porque ele não é mais do tipo void, ele é do tipo string, então ele tem que retornar alguma coisa, ele tem que retornar uma string, e a gente simplesmente vai retornar o nosso nome. E simples assim, o nosso get está feito. E eu já vou te mostrar como é que a gente vai usar isso daqui, mas agora eu vou te mostrar como é que a gente faz um set. Esse é o get para mostrar para o usuário. Já o set, para a gente mostrar para o usuário, o setter é isso aqui. Vamos botar aqui, vamos separar aqui. Setter, vamos lá, setar o valor da variável. E a gente vai encapsular agora, de novo, o nome. Então a gente tem que fazer isso 2 vezes, uma para encapsular como getter e outra como setter. Então a gente vai trabalhar isso daqui da seguinte maneira. A gente vai criar, de novo, um método público, só que dessa vez ele não vai precisar retornar nada. E a gente vai criar aqui um public void, porque ele não vai precisar retornar nada. A gente vai passar agora o nosso set, que vai ser set nome. A própria IDE já me sugere um nome, de eu colocar set nome por convenção, só que aqui tem uma coisa diferente. Aqui dentro a gente vai passar como um parâmetro o que a gente está tentando setar, que no caso é o nosso nome. Então a gente abre e fecha conchete, e aqui a gente vai precisar passar do mesmo jeito que a gente passou ali, só que aqui a gente não está retornando nada. Então a gente vai colocar um nome, vai ser igual a nome. Porque eu vou setar que esse nome aqui
vai ser igual ao nome que a gente tem aqui em cima. Mas você tá vendo que tá muito confuso, a gente passou um atributo nome, a gente tem nome aqui, a gente tem nome aqui, nome aqui. Como é que o Java vai saber qual é qual tem que usar? Então uma coisa que você pode fazer é usar uma outra palavra reservada que chama this, T-H-I-S. Se você botar this.nome, o Java vai saber que você está se referenciando a exatamente esse daqui, a essa variável aqui. E simples assim, a gente cria um getter e um setter para o nosso nome. E cara, tu pode estar me perguntando, porra, Fiascão, se eu tiver 300 coisas aqui, se eu tiver aqui dentro, por exemplo, um int, nível de missão, por exemplo. Porra, Fiascão, vou ter que criar também um getter e um setter para nível de missão. Cara, você vai criar. Se você tiver 300 atributos ali, se você tiver, sua classe for gigante, você vai precisar criar um getter e um setter para cada um. E isso é extremamente verboso. Mas aí entra uma coisa chamada abstração. A gente tem jeitos mais fáceis de fazer isso, que eu já vou te ensinar. Eu tô te ensinando do jeito difícil, sei lá por quê. Só para você saber que ele existe, mas tem jeitos mais fáceis de fazer isso que eu já vou falar. Mas vamos lá, a gente tem um getter e um setter para o nosso nome, mas a gente continua com a nossa mensagem de erro. E se a gente voltar aqui, a nossa mensagem de erro tá porque a gente está usando 2 vezes aqui o nosso nome que agora está privado. Então se a gente exclui isso daqui, o nosso erro vai embora. Só que agora como é que a gente vai usar o nosso getter e o setter? Lembra que o getter é para mostrar para o usuário e o setter é para mim colocar um valor nessa variável? Então, primeira coisa, eu preciso colocar um valor nessa variável. Eu vou fazer a mesma coisa, naruto.nome. Só que dessa vez eu vou acessar não naruto.nome, eu vou acessar naruto.setNome, porque eu quero setar um nome para o Naruto. E diferente do que eu estava fazendo antes, eu não venho aqui, boto sinal de igualdade e passo aqui o valor da minha variável. Não vai funcionar assim, eu vou ter que passar praticamente como um parâmetro. Então uma coisa que eu posso fazer é simplesmente chegar aqui dentro dos nossos parênteses e colocar um Naruto. E do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes, eu tô setando aqui o nome Naruto. E, porra, como é que eu vou mostrar isso pro usuário? Cara, para mostrar isso pro usuário é com o nosso getter. Então a gente chega aqui, naruto.getNome, e simples assim a gente não precisa passar mais nada. A gente, com o set, a gente está setando o nome e com o get mostrando o nome. Então, se eu quiser mostrar isso aqui para o usuário, eu posso chegar aqui e botar um salt para criar um system.out.println e aqui eu passar o Naruto.getNome, por exemplo. Eu não vou botar isso dentro de uma variável só para ganhar algum tempo. E eu posso colocar aqui, deixa eu ver o que eu coloco aqui. Meu nome é... E simples assim a gente dá um pronto aqui. Meu nome é Naruto Uzumaki. E eu criei um getter e um setter. E é sempre assim que você vai fazer. Se você vier aqui na nossa classe ninja, a gente tem um getter, a gente tem um setter. E simples como assim, a gente tem que fazer isso em todas. E se a nossa classe for gigante, tiver vários atributos aqui, o nosso ninja tiver 300 atributos aqui dentro, 300 coisas, a gente tem que fazer 300 getters, 300 setters. Isso é uma coisa do Java que você tem que trabalhar, que você vai aprender a trabalhar e você vai trabalhar com isso todo dia. Mas para isso a gente tem também alguns shortcuts. Lembra que eu te falei de escolher uma ideia legal? A gente pode vir aqui, ó. Eu só queria te mostrar que como você pode fazer isso na mão. Você teoricamente teria que fazer um para agora para aldeia, um para idade, e se a gente tivesse mais, teria que fazer mais. Mas a gente pode fazer isso na mão. Se você vier aqui, por exemplo, na sua IDE, você pode procurar o shortcut. Aqui no IntelliJ eu boto Ctrl N ou Command N, e aqui eu vou ter algumas opções que eu vou poder trabalhar quando eu aperto esses comandos. Eu posso, por exemplo, trabalhar aqui para criar todos os getters da minha aplicação. E se eu chegar aqui, eu automaticamente criei todos os getters e os setters automaticamente. Não, na verdade, todos os getters. Agora eu venho aqui, dou um Command N de novo e crio os setters. E agora eu vou criar todos os setters da minha aplicação. Todos os setters estão criados. Então, cara, procure saber qual a ideia que tu vai usar. Não importa qual ideia tu vai usar, todas as ideias devem ter os mesmos shortcuts assim, só que eles estão em teclas diferentes, por exemplo. Então é sempre bom você procurar saber, tá ligado? Que vai te poupar muito tempo. E esse daqui é um jeito de você fazer getters e setters. Você já te ensinei 2. Você pode fazer na mão, que nem a gente fez o primeiro ali. A gente pode fazer gerando assim pela própria IDE.
Ou então, se você for trabalhar com frameworks mais avançados, aí é um pouquinho mais avançado, se você for trabalhar com Spring Boot, por exemplo, você tem abstrações tipo Lombok, que você simplesmente vai chegar ali e passar uma anotação de getter, uma anotação de setter, e ele automaticamente vai gerar para você todos os getters e setters por baixo dos panos. E você nem vê isso, tá ligado? Então, é sempre importante você saber as ferramentas que tu vai ter que usar para trabalhar. Isso é encapsulamento, cara. Agora, com isso, a gente protegeu aqui. Agora que a gente criou todos os getters e os setters, a gente pode chegar aqui e proteger as nossas variáveis aqui, por exemplo, e colocar elas como privadas. E colocando elas como privadas, eu simplesmente estou protegendo elas. Deixa eu só fechar isso aqui. Eu tô protegendo elas de, por exemplo, eu chegar aqui, como eu tava aqui, e botar qualquer idade aqui na mão, sabe? Eu, para chegar aqui para alterar a idade, por exemplo, eu vou ter que colocar um set idade. E o set idade, eu vou ter que passar a idade aqui dentro. Agora eu boto aqui que o Naruto tem 26 anos. Que tem 16 anos, perdão. E assim a gente trabalha com encapsulamento. Esse daí é um pilar, é um dos pilares mais tranquilos de você aprender de Java, mas tem como a gente ir mais fundo nisso, principalmente da gente trabalhar com construtores, por exemplo, a questão dos getters e setters, a gente pode ir mais a fundo nisso, e eu tô fazendo isso lá dentro da área de membros. Então esse vídeo aqui foi só para você ver que, cara, dá para você tirar um 6 na prova, você não precisa reprovar, e nada do que eu sei aqui eu sabia na faculdade. Você pode achar fácil, mas na faculdade eu não sabia e reprovei 2 vezes porque eu não conseguia entender esses conceitos. Eu fui entender esses conceitos muito depois com Dart, cara. Pra tu ter uma noção, eu fui entender isso só com Dart, que tinha uma orientação objeto ali e era e era completamente diferente de tudo que eu tava aprendendo na faculdade. Eu tô tentando explicar pra vocês aqui de um jeito que eu entenderia. E, de novo, a gente só tá arranhando a superfície. Lá dentro da área de membros a gente vai falar um pouquinho mais sobre list, hash map, a gente vai falar sobre alocamento de memória lá dentro, garbage collection também, que é uma coisa que sempre me confundiu. Então lá dentro da área de membros vai ser interessante a gente bater um papo um pouco mais a fundo, porque senão o vídeo vai ficar maior do que já tá agora. Então eu espero que você tenha entendido, que pelo menos você tire um 6 na sua prova de Java. Eu espero que a minha explicação tenha sido a mais simples possível, porque eu tentei explicar da maneira mais simples possível alguns conceitos básicos ali de Java até o nível intermediário, mas lá na área de membros eu vou entrar mais a fundo nos conceitos mais avançados de Java. Se vocês quiserem dar uma olhada, o valor é ridículo, mas é só para apoiar o projeto do Fiasco. Então a gente se vê por aí, cara. Até o próximo vídeo. E tchau.